Você já se sentiu completamente sozinho, mesmo em meio a uma multidão de pessoas? E também você já pensou que esse problema talvez seja algo que só existe apenas em nossa época? Ou que isso já aconteceu em algum outro tempo? Será que alguém já escreveu sobre isso? Houve homem que já tratou sobre essa questão? No século XIX, um grande escritor russo chamado Fyodor Dostoiévski escreveu o livro Diário do Subsolo ou Memórias do Subsolo, do qual trata sobre esse tema tão profundamente, que é estudado até os dias de hoje pela psicologia e analisado de forma bem profunda, pois a maneira que ele escreve e detalha sobre esse tema é um dos mais completos presentes na literatura. E esse é o tema que vamos abordar no vídeo de hoje. Um dos maiores problemas do século XXI, a solidão. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Gessé Cominesi e hoje nós vamos falar sobre livros. Mas antes da gente falar sobre a solidão, é bom entendermos quem Dostoiévski descreve neste livro, Diário do Subsolo. Ele descreve um personagem que viveu em São Petersburgo, que é um ex-funcionário público, que após ele receber uma pequena herança de sua família, ele decide romper com a sociedade e viver isoladamente em um lugar chamado como o subsolo. Basicamente, ele se tranca em um cubículo e passa dias e dias remoendo suas frustrações, suas mágoas, falando sobre rancores e passa horas e horas escrevendo e refletindo sobre a sua vida e também sobre a vida dos outros. É um homem que analisa o mundo como um todo e a si mesmo, mas pouco faz para poder mudar a sua situação. A própria forma como inicia o livro trata-se de um relato pessoal de como é este homem que vive no subsolo. Sou um sujeito doente, sou um sujeito maldoso, um cara repulsivo eu sou. Ou seja, trata-se de um homem que aqui sabe o que está fazendo. Ele sabe o que é, ele sabe o que tem que fazer, mas simplesmente ele não faz. Ele não faz porque ele assim quer que permaneça, que assim continue, pois fugir deste cubículo, deste paraíso que ele criou, é quebrar com a sua rotina, é quebrar com aquilo que ele mesmo construiu e se sente confortável. Basicamente, esse subsolo trata-se de um lugar que não é físico, mas sim um isolamento autoimposto, que ele escolheu que assim permanecesse, que assim fosse pelo resto de sua vida. Assim, o homem do subsolo trata-se de uma pessoa egoísta e que vive governando sempre por meio do seu egoísmo tudo o que está ao seu redor, tudo o que ele tem controle, sendo assim um ditador da sua própria vida. Ao mesmo tempo que este homem é uma pessoa inteligente, como ele assim mesmo descreve, superior e que melhor entende como que é a vida e como que ela funciona, há contrastes bem severos. E aí nós notamos a genialidade de Dostoiévski. Ele retrata o homem como orgulhoso de sua condição, por ser inteligente, por viver na pobreza de suas condições e de suas adversidades. Mas, ao mesmo tempo, é um homem carente, que necessita de coisas. Ele quer ser ouvido, ele quer ser amado, ele quer ter uma qualidade de vida boa, mas simplesmente existe um bloqueio e algo que impede ele de seguir em frente. Ele não quer sair da sua zona de conforto, pois se conforma que nada lhe é conveniente. É aí que vemos que essa solidão que ele descreve e que ele vive trata-se de um orgulho exacerbado, de um homem que prefere sofrer ao invés de sofrer para ser feliz. Ele prefere sofrer e se conformar com isso. Ele nem mesmo tenta criar relações com outras pessoas. Ele destrói tudo. Ele se vê como culpado, ele se vê para baixo, porque sabe que nada é bom para ele, que nada vai dar certo. Mas ele nem sequer tenta, nem sequer busca ir além da falha. Ele vê a falha como o fim e o seu grande muro, e assim ele não passa dessa linha. Durante a minha leitura, eu me identifiquei muito com essa descrição do homem do subsolo. Senti uma grande tristeza e me enxerguei neste personagem. Foi esse um dos grandes impactos dessa leitura para mim e que, do meu ponto de vista, é uma das que podem mudar completamente o ser e a sua visão de mundo, como mudou a minha. Assim sendo, eu acho que este livro, ele não deve ser lido por pessoas que têm baixa autoestima ou sofrem com depressão. Procurem ler outros livros de Dostoiévski. Isso vai um conselho sério, pois esse livro ele é tão curto, mas ao mesmo tempo tão complexo e pesado que você não é mais a mesma pessoa depois que você lê ele. Você pode até criar uma raiva do personagem, mas se você é aquela pessoa melancólica e triste, você se identifica muito com o homem do subsolo e percebe que você tem chance de mudar a sua vida, ao invés de aceitar como ele fez. Porque você não quer
acabar com ele. Mas voltando para a história, na primeira parte, que foi essa que eu mais ou menos relatei até o momento, é uma parte bem pesada e mais filosófica, eu diria, e como muitos analistas dizem. Porém, a segunda parte é como se fosse uma história onde ele relata um pouco da sua juventude e de tentativas que ele buscou de ser uma pessoa diferente, mas que fracassaram e que ele mesmo construiu, digamos, a sua cova nessas relações. Essas memórias que são relatadas nessa segunda parte mostram o homem do subsolo em sua juventude como um homem arrogante, prepotente e que se achava acima dos outros devido à sua inteligência. Basicamente, ele se autoconvida em meio a uma roda de antigos amigos por um colega de escola que ele não gostava e que zoava e tirava sarro dele. Basicamente, nesse jantar, ele bebe, fica bêbado e desfere xingamentos, insulta todo mundo e constantemente é ignorado, deixado de lado, consultado em último caso, em meias sugestões, e há discussões toda hora entre o homem do subsolo e esses tais amigos. Também, em dado momento, ele conhece uma prostituta jovem e que está em uma condição deplorável de vida. Em vez disso, oferecer ajuda a essa pobre mulher, ele dá um sermão moral, desfere xingamentos, fala coisas que machucam essa pobre mulher e oferece uma história de redenção e diz para ela ir visitá-lo. Contudo, chegando lá, a mulher é destratada e humilhada da mesma maneira quando ele estava no quarto. Assim sendo, o homem do subsolo prova ser mais uma vez arrogante, prepotente e frágil, pois mostra as suas fraquezas, descontando a sua raiva nos outros, ao invés de corrigi-las. Dostoiévski faz uso de um conceito até perturbador, que é mostrar o prazer em meio à humilhação e ao sofrimento dos outros. Basicamente, o homem do subsolo sente forte desejo de humilhar as pessoas e humilhar a si mesmo. Ele gosta disso. É algo até masoquista. Sentir prazer em se humilhar, em mostrar-se vulnerável e depois descontar tudo aquilo que esse sentimento, essa adrenalina gera nele, nos outros. E assim, é um ciclo que se repete várias e várias vezes, que culmina mais tarde em sua vida num total isolamento. E com base em tudo isso que eu apresentei até agora, a gente pode pensar como esse livro é tão atual e como que as situações que ali Dostoiévski descreveu há mais de 160 anos, que parecem que está falando do agora, lá no século XIX. Hoje, com o advento da internet, nós vivemos numa espécie de subsolo, onde podemos escolher viver isolados, mesmo assim ter diversas interações, sem ter um preço, sem ser cobrado por isso, de ser alimentado por aquilo que só gera o mal ou aquilo que só gera o bem. E hoje tem se tornado cada vez mais difícil ter uma conversa olho no olho, porque sair da zona de conforto e procurar algo que é desconfortável ou novo para nós não é a melhor das escolhas. É preferível viver no subsolo e aceitar a condição, ter orgulho dela, criando assim fóruns, grupos e outras coisas. Isso não se trata de uma crítica em si para acabarmos com isso. Não, existem coisas boas por trás, mas isso se tornou tão difundido que há pessoas que vivem exatamente igual ao homem do subsolo. Elas priorizaram tanto uma parte de sua vida e deixaram outras partes vulneráveis e más desenvolvidas. Assim sendo, essas pessoas crescem e vivem com uma deficiência em determinadas áreas, o que torna a encontrarmos adultos com diversos problemas em diferentes situações. E eu me incluo nisso. Assim sendo, Dostoiévski nos alerta sobre o perigo da solidão absoluta. Ele também nos mostra que o ser humano precisa e depende do outro, que o outro também tem o seu papel na nossa vida. Isso não vale apenas para relacionamentos interpessoais, como namoro, casamento, etc., mas relações, construção de amizades, bons relacionamentos com seus familiares, amigos, parentes, entre outros. O outro tem o seu papel em nossa vida. Ele ajuda a construir caráter, pessoa, a formar quem nós somos. Por isso, aqueles que vivem isolados, negligenciam a participação de outras pessoas em sua vida, esses têm grande chance de vir a ter traços do homem do subsolo. Sair do subsolo exige ter coragem, exige ter perseverança e uma sede por busca, e também aceitação de algo que faz parte da vida do ser humano, que é entender que não somos perfeitos. Não podemos ter a plenitude do que se define por perfeito. Somos imperfeitos e
a partir de vivências e experiências, vamos corrigindo isso aos poucos, melhorando alguns pontos, outros deixando de lado e adquirindo novas imperfeições. E assim vai se vivendo a vida, e é assim que ela deve ser, entendendo assim que o mundo não é obrigado a se adaptar às nossas vontades, mas sim que nós devemos construir elas sobre um pilar firme, que é as nossas experiências de vida. E você? O que você achou desse vídeo? Te impactou? Fez você perceber como a solidão impacta a nossa vida? Ou não sentiu nada? Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta. Diz aí embaixo se você se identifica com o Homem do Subsolo, sim ou não. Não se esqueça de mandar para aquele amigo que também tem esses traços do Homem do Subsolo. Assim sendo, me despeço e desejo a todos uma boa semana. Tchau, tchau.